a nossa programação com a palestra com o tema Memórias de um Suicida, com Helena de Fátima Martins da Silva. Helena de Fátima é do Rio de Janeiro, Brasil, formação acadêmica em ciências contábeis. Os livros editados: Violência Sexual da Criança e do Adolescente, trabalhadora, médium e oradora, coordenadora do Encontro Espírita das Casas Espíritas. Portanto, crianças, se comportem, a Helena sabe do que nós estamos fazendo aqui. Presidente e fundadora das instituições de assistência social, Casa Lar Aura Celeste, Abrigo Lar Daniel Cristóvão. Fátima, o poder ser. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento onde foi preconizado por Jesus, quando um discípulo de 13 anos, de 13 a 14 anos, foi o único que percebeu, com a sensibilidade do adolescente, mas um espírito já com determinadas conquistas de percepção, quando o Senhor Jesus, anunciando a sua vinda, o retorno, e João diz: como ficaremos? Que será de nós? Que eram conhecidos pelos nazarenos, né? E os nazarenos eram o quê? Eram aqueles que, ao contrário de João Batista, eram homem do mundo, usavam a aparência e viviam como um homem do mundo. Então eles eram conhecidos pelas túnicas compridas, pelos cabelos compridos e pelas ideias, principalmente pelas ideias, né? E o Senhor Jesus vira para eles, para a gente estar resumindo, diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que tudo irá explicar e que todos os véus serão levantados. Então, passado 2000 anos, estamos aqui, todos nós, que começou numa ação simples, que foi aos raps, as batidas, né, na grande invasão na cidade de Hartsville, com as irmãs Fox, uma família que tinha como religião, eram os quarks, e eles se reuniam nos estudos, e ali nos estudos, eles tinham como diretrizes de vida as orientações espirituais. Então, quando as batidas começaram, lá em 1848, março de 48, começou as batidas, a grande invasão, porque a mediunidade existe desde que o homem tem cérebro, isso todos nós sabemos, mas a grande invasão, quer dizer, o que significa? Significa um projeto divino, naquele momento, de forma em conjunto, como a exemplo de Jesus, lá em A Caminho da Luz, quando o Senhor Jesus, o Messias, reunindo com os engenheiros astrais, começou a grande gênese do nosso planeta em conjunto. Também começou o Cristo Consolador. E eles começaram ali, Kardec fala lá em Obras Póstumas, que era apenas isca. Então, o fenômeno mediúnico em si foi apenas isca. Isca para quê? Para chegarmos ao que nós estamos no grande movimento que está sendo as manifestações inteligentes, as ideias, e a partir dali, indo todo aquele movimento para a Europa, onde surge a filosofia espírita a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, foi preconizado, foi realizado a fala do Senhor Jesus, que enviaria o Consolador prometido. Então, estamos hoje onde nós vamos estar durante essa 1 hora refletindo nesse movimento que, graças a Deus, está começando no planeta, que é de se falar do tema, o que verdadeiramente leva, qual é a origem que leva o homem que tem inata a ideia de Deus a fugir pela porta do suicídio, pela grande fuga, e
quais vêm a ser a grande decepção. Então está lá no Livro dos Espíritos, na questão 1597, qual é a grande decepção do espírito do homem, quando do ser que se deixa levar por esse arrastamento, que é justamente isso. A grande decepção é: eu sou imortal. A grande decepção é, como diz o Senhor Jesus na parábola do filho pródigo, não temos como fazer, e quando fazemos a desconexão da ideia de Deus, o que gera? O grande sofrimento. Então o Senhor Jesus não trouxe a parábola à toa. Quando ele se desconecta da ideia de Deus, que é a fonte da nossa origem, já estivemos na mão do Criador, toda a manutenção da nossa energia, da nossa vida, do nosso vigor, tem que estar na ideia de Deus, não na religião em si, mas na ideia de Deus. Então, a parábola é o filho se desconectando, partindo e deixando uma marca. Deixou a marca com o pai, deixou a marca com a comunidade, deixou a marca com o irmão, com os irmãos, na figura do irmão. Ele tem esse direito por causa da questão do livre-arbítrio, está lá, questão no Livro dos Espíritos 872, resumo teórico das ações humanas, e no momento que vem o sofrimento, ele faz o quê? Por causa da lei natural, ele retorna para a árvore, para a fonte da vida. Então, inexoravelmente, se afastou, se desconectou da ideia de Deus, seja de quais sejam os fenômenos em si, você tem que fazer o retorno. Então, ele faz o retorno, aí ele vai se realinhar, ele vai se reconectar, ele vai se reaver primeiro com o pai, quando o recebe de braços abertos, né? Segundo, com a comunidade, que o pai na parábola ele reúne toda a comunidade e a comunidade faz aquela festa para o receber, mas com o irmão não. O irmão não aceitou, não perdoou. Então, é o retorno que a gente vai fazendo, o espírito vai fazendo as leis naturais. Então, 1912, um espírito chamado Roberto de Canarreja, ele começa a trazer umas mensagens através da mediunidade, da psicografia, com a jovem, e já estava preparando essa jovem para que ela viesse, para que ela tivesse, né, a grande tarefa de trazer a obra clássica, que é a obra que verdadeiramente vai nos mostrar, dentro do conceito das obras básicas de Kardec, os pontos aonde nós nos afastamos, aonde também na parábola da grande ceia, que o servo do Senhor envia o primeiro servo, o grande Senhor envia o primeiro servo, trazendo um convite pelo amor, e vou casar, tenho casas para cuidar, tenho negócios para gerir, e nós não aceitamos o convite, e ele envia o segundo servo através da dor, e mais uma vez também temos todas as nossas necessidades fisiológicas e naturais a ser gerida. Também não aceitamos o convite, e ele envia o terceiro servo, que é o sofrimento. Aí sim nós encontramos Jesus, os bem-aventurados, os que sofrem. Então são as duas parábolas aonde Roberto de Canarreja traz o convite para aquela jovem, treina ela para que mais tarde ela comece, de 1925 a 1955, demanda 29 anos a preparar, a amadurecer, a estruturar uma obra. Obra essa que muitas das vezes nós deixamos na estante. Muitos mitos, não se deve ler o Memória de Suicida, Memória de Suicida deve se ler só no Centro Espírita, Memória de Suicida, nada disso. Ela foi preparada, não foi à toa que durou 29 anos até a edição,
para que nós pudéssemos ter um clássico de uma obra que é onde verdadeiramente nós vamos encontrar os conceitos, a lógica doutrinária, para que nós possamos nos ver como espíritos imortais e quais são as questões que, se nós não estivermos muito atentos, nós nos deixamos também embalar pela falsa porta do suicídio. Então, nós temos Maria de Nazaré, o espírito responsável no planeta Terra pela instituição Memória de Suicida, a instituição Maria de Nazaré, desculpem. Então, em cada país, em cada área, existe uma instituição que acolhe, especialista em acolher espíritos que saem pela morte, pelo suicídio. Esse daqui do livro, ele está estruturado para atender espíritos que são habitantes do Brasil, Portugal e colônias africanas, colônias portuguesas africanas. Então, tem vários momentos no livro que explicam o motivo. Primeiro, por causa da língua. Segundo, por causa da cultura, não apenas cultura linguística, mas cultura literária, principalmente. Então, o autor deixa bem claro isso. Então, outros países, outros locais do planeta, existem outras, todas dirigidas pelo Espírito Maria de Nazaré. E quais são os personagens, vai mudando aí, que vão aparecer? Então, nós temos a médium, Ivone do Amaral Pereira, nós temos Camilo Castelo Branco, não aparece. Isso, obrigada. Nós temos a médium, Ivone do Amaral Pereira, temos Camilo Castelo Branco, um grande literato português. Ele foi considerado em Portugal um gênio da literatura. De tal forma, ele teve 260 obras, mas vou falar de uma obra rapidamente, para a gente conhecer o perfil do espírito. Uma das obras dele, Amor de Perdição, nessa uma obra, 5 personagens de uma única obra. Qualquer coisa os levou ao suicídio, qualquer coisa tipo. Bem o perfil da humanidade que ele traz ali. Mas ele mostrou o quê? A Bíblia do materialista, o Estatuto do Materialista. Vocês podem até me ajudar a outros termos. Quais são os pontos do materialista que ele rejeita? O sofrimento. Não pode falar em sofrimento materialista, né? Então, para o espiritualista e o espírito é bem-aventurado os aflitos, preconiza Jesus para a gente. Então, ele traz aqui, o sofrimento é a porta, é a saída, é a única solução para o problema humano. Traz o perfil do Camilo Castelo Branco, enquanto literato português. Gênio, considerado gênio. Muito bem. Ele construiu ao redor dele que essa atmosfera. No momento que ele passou por um primeiro sofrimento na vida dele, qual era a única saída lógica, líquida e certa? Seria também o suicídio. Então, nós vamos contextualizar a história de um espírito que deu do ano 33 da era cristã, no dia do Calvário, um celta, um espírito céltico, que a cultura céltica é o espírito que no planeta Terra era um dos que mais conhecia a vida transcendental. Todo mundo, a maioria acredita que saiba disso, né? Então, conhecia a vida transcendental, conhecia sobre mediunidade, conhecia em relações às questões fluídicas. Quando Leon Denis tem muitos livros em relação à cultura céltica, então ele era um espírito céltico saindo da área céltica e sendo enviado para Jerusalém para ter oportunidade, porque lá ele estava sendo condenado. Ele está no ano 33 e aqui nós vamos finalizando. Temos o Leon Denis, depois a gente volta para o Camilo. Temos o Leon Denis que desencarna em 1927,
A obra só saiu em 1955, começando em 1956, à toa não foi, né? Então, planejamento. Durou 29 anos porque estava aguardando o quê? Aguardando o desencarne de Leon Denis. Para quê? Ele pegou os fatos que Camilo vem trazendo, os fatos ocorridos com ele, com o grupo que se encontrava lá no Hospital Maria de Nazaré. E faltava algo, porque fato por fato, o próprio Camilo já era um gênio em fatos, na literatura ele já era um gênio. Então estava faltando, que é justamente o que a humanidade estava precisando, o conceito de Jesus e de Kardec. Aí, ao desencarnar Leon Denis, alguns anos depois, ele vai e organiza aqueles fatos, respeitando o autor, ele organiza a obra, colocando o quê? Uma feição doutrinária na obra. Aí nós temos um clássico da literatura espírita, o Memória do Suicida, a 3 mãos. A médium, e a médium, ela deixa isso claro lá na Recordação da Mediunidade, que o livro, a princípio, não foi psicografado. Isso é muito interessante, eu quero estar destacando isso para a gente estar refletindo, porque ela em emancipação, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos a partir da questão 400, emancipação da alma, é um texto muito interessante, a gente está vendo, em emancipação, seja pelo sono ou em própria vigília, através do transe. Para entrar em transe não precisa dormir, que basta se estar conversando para que dê uma leve deslocada do perispírito do corpo, porque já pode haver uma injunção no espírito, a gente sabe disso. Então, em transe, ela tinha contato com os espíritos que iam passar os detalhes que era necessário para a obra. Então, a princípio, a obra foi realizada, ela é emancipada, ela participava daquela ambiência, retornava em vigília e escrevia. Então, ela absorvia, ia lá para o arquivo da alma, ela recebia. Lógico que depois, no outro momento, também entrava a questão da psicografia, mas isso é um fator muito importante que mais tarde a gente vai fazer uma conexão com isso que eu estou falando agora. Então, Camilo, a médium Ivone, Camilo comunicante, e depois outro comunicante para dar a feição doutrinária, Leon Denis. E nós vamos avançando, a gente encontra, aqui eu já falei que são as três décadas que levou para a obra ser reeditada. Teve esse motivo, foi em 1926 a recepção da mensagem. No final, ela foi publicada em 1956, porque estava aguardando todo esse processo que eu já relatei aí. Vamos avançando. Também já comentamos sobre isso, a questão da emancipação, como a obra foi verdadeiramente feita. Ela está trazendo para a gente lá na Recordação da Mediunidade, aquela página ali do livro Recordação da Mediunidade, que ela relata isso. E nada melhor do que a gente lembrar, né, o dia 10 de setembro, lá, elaborado pela Organização Mundial da Saúde, em relação à data da prevenção mundial ao suicídio. Isto é muito importante, para que a gente possa estar cada vez mais envolvido nessa questão da campanha, não achar que é simples, não malbaratar a ideia. Então, tem vários sintomas que a gente vê e que a gente aprende, e a Organização Mundial da Saúde aqui da Suíça vem trazendo isso para a gente. Mas o enfoque que eu vou dar não é um enfoque que nós vamos estar estudando agora de tarde, não é um enfoque do que o mundo, da literatura do mundo e a ciência do mundo traz, e quais são os sintomas, quais são as questões, que são muitas questões. São questões sociais, são questões psicológicas, são questões antropológicas, são várias questões. Mas a questão principal que vai nos interessar é a questão espiritual. É a questão da nossa origem, é o que está no fundo. O que verdadeiramente nos faz achar que nós temos o direito de tirar a vida que só Deus que pode dar. Que direito é esse? Que sentimento é esse? Que nos envolve, porque nós já sabemos que a ideia de Deus é inata. Então, se a ideia de Deus é inata,
E se a lei divina está na nossa consciência, lá na questão 621, se está na nossa consciência, o que acontece que faz com que haja um clique que nesse momento você consegue fazer isso? E uma grande alerta para todos nós. Existe uma americana chamada Karen Honey, e ela tem um livro chamado Nossos Conflitos Interiores. Então ela estuda uma questão da compulsão. Esse estudo da compulsão, ele tem, vou fazer sempre um paralelo com as questões doutrinárias. Kardec traz um estudo no livro Obras Póstumas, depois vocês dão uma lida lá, que é a origem do orgulho e do egoísmo. Deu do século, deu do ano 33, século 17, século 19, no século 19, aonde, para a gente verdadeiramente fechar, pela parábola da grande ceia, ele foi convidado a fazer o grande resgate da vida dele, da existência dele, para ele progredir não apenas na questão intelectiva e material, mas em si, enquanto espírito, ele foi convidado pelo amor, através da grande oportunidade do livro, da literatura, porém, ele se deixou levar mais uma vez pelo instinto de conservação. E no momento dele fazer o resgate dele, ficando cego, aos 60 anos, ele preferiu usar mais uma vez as atitudes do não perdão. Não aceite para comigo algo que é comum a todo, que é o sofrimento, bem-aventurados que sofrem. Então, a gente tem lá em Mateus, capítulo 10, de 26 a 30, o vinde a mim todos vós que sofrem e estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente termina aqui com essa mensagem de Jesus para darmos continuidade depois. Muita paz para todos nós.